nosso papo da vez de hoje, vamos saber a importância do autoconhecimento na busca de uma escolha profissional. E quem eu convidei para o nosso bate-papo de hoje é o Luciano Mucchiotti, que é coach em gestão de carreira. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, obrigado pelo convite. Acho que é isso, a gente que agradece. Luciano, dando continuidade, né? Explica um pouquinho então para o pessoal aí de casa qual que é a importância dessa busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento para a escolha profissional, ele é realmente importante, né? Porque por autoconhecimento presume-se resgatar ou identificar, né, situações que são pouco consultadas pela pessoa, né? São questões que ficam mais no esquecimento, não que ela não saiba, mas que quando ele se propõe a pensar sobre algo, essas questões vêm à tona e precisam realmente de uma atenção, né? Quando se fala em autoconhecimento, é uma situação assim bem importante dizer que presume-se consciência do conteúdo, né? Então, se a pessoa lá imagina que ela tem lá uma aversão, por exemplo, a público, multidões, etc., né? E até então ela sabe disso, mas essa informação está lá quietinha, né? Uma vez que ela propõe para si mesma pensar sobre isso, né? Conhecer um pouco melhor sobre isso, por isso o autoconhecimento, né? Ela precisa dedicar algum esforço para que ela tenha essa clareza, o quanto aquilo pode impactar ou já está impactando nessa sua escolha profissional, né? Isso vale não só para a escolha profissional, né? De uma forma geral, o autoconhecimento, né? Pensar sobre si, sobre essas questões e mais internas, é realmente valioso e na escolha profissional tem um grande diferencial, né? E como que a gente exercita o autoconhecimento? Através de quê, né? E como? Isso, eu vejo assim que uma prática muito simples de se exercitar o autoconhecimento é a pessoa própria se questionar, né? Poxa, se eu tenho aversão a alguma situação específica, a algum comportamento que me incomoda, enfim, esse tipo de situação, propor a pensar sobre isso. Por quê? Né? De onde veio isso, né? E o que isso pode impactar também, né, na minha escolha profissional. Porque às vezes a pessoa já tem alguma escolha pré-definida ou já caminha por algumas áreas que tem mais facilidade, não que ela tenha feito a escolha ainda, mas isso tem muito a ver com aquele momento, né? E como que isso vai refletir depois no fechamento desse ciclo, né? Que bom, vou fazer a escolha profissional, já tenho algumas informações elementares, então essa é uma tratativa que ela acaba dando mesmo para essas questões que vão surgindo, né? Então, pensar sobre essas questões com uma certa frequência, né? Não é pensar uma única vez. E se propor mesmo a entender o que está vendo. Muitas vezes é difícil fazer isso só, né? Por isso que muitas pessoas recorrem à ajuda de um profissional, em alguns aspectos até da área de psicologia, enfim, né? Então, praticar mesmo, ter esse cuidado com essas informações que vão surgindo e que podem estar impactando já na escolha profissional. Uhum. E como você disse anteriormente, o autoconhecimento ele traz, né, um valor significativo para nós, né? Mas quais os benefícios exatos assim que a gente pode ver que o autoconhecimento traz? Olha, a gente vive um momento assim bastante complicado quando a gente fala em reflexão, né? Porque reflexão, ela demanda um certo investimento de energia, pensando, né, energia psíquica, né? E sempre quando as pessoas, de uma maneira geral, iniciam um raciocínio, normalmente isso vai sendo procrastinado, né? Vai deixando para depois e retoma, daqui a pouco não dá sequência. Então, assim, benefício do autoconhecimento. Talvez o primeiro seja fazer esse resgate dessas questões que realmente são importantes para a vida, não só para a vida futura, né, de carreira profissional, mas tanto para o pessoal, né? Isso leva ao autodesenvolvimento acima de tudo, né? E o autodesenvolvimento ou desenvolvimento pessoal, como queira o nome aí, ele permite que a pessoa evolua, não tenha dúvida disso, né? Só que, de novo, né, ele consome energia psíquica, então muitas vezes as pessoas geram algum incômodo, algum desconforto, porque são questões que às vezes traz algum tipo de sofrimento, isso gera um desconforto para a pessoa. Então,
é procrastinado. Agora, uma vez que a pessoa se propõe a exercitar, né, esse autodesenvolvimento ou esse desenvolvimento pessoal, ele é muito evidente. Isso gera um benefício muito grande a médio e longo prazo para a pessoa, né? Isso já tendo optado pela carreira profissional, já iniciando uma carreira ou não, né? É um esforço que vale muito a pena no sentido de crescimento profissional e pessoal. Entrando agora um pouquinho no assunto um pouquinho mais delicado, principalmente os jovens, né, que estão saindo agora do ensino médio em busca da escolha profissional, muitos são influenciados pelos pais, né, da escolha do curso, da profissão que vão fazer. Qual dica você dá para esses jovens? Olha, essa é uma questão que requer assim, realmente um cuidado muito grande, né? A dica não seria somente para os jovens, mas principalmente para os pais ou a família como um todo. O que acontece muitas vezes aí? Por algum motivo, né? Por uma questão talvez de alguma escolha ruim dos pais no passado ou algum desejo não realizado dos pais no passado, em termos profissionais, os pais acabam meio que querendo nortear o caminho do jovem aí, né? Do filho que está nesse momento de escolha profissional, meio que indicando para ele já um caminho a seguir, né? Só que o que está em jogo muitas vezes é o direito de escolha dessa pessoa, né? Porque às vezes o pai fala, olha, a gente vem de uma carreira jurídica, por exemplo, então nós queremos que você também siga essa carreira. E de repente o sonho dele, do jovem, não está relacionado à carreira jurídica, muito diferente, né? Provavelmente muito diferente daquilo. E aí são duas situações: ou ele segue a carreira jurídica para alimentar aí esse desejo dos pais e tudo mais, e aí muito provavelmente quando ele concluir, ele vai começar do zero aquilo que ele realmente queira, né, ou queria no passado. Então nós estamos falando de perda de tempo e de dinheiro, né? A outra questão é a família não ter participação nenhuma nesse momento de escolha e o jovem ficar à deriva, vamos dizer assim. Então as duas situações são ruins, né? O que é o ideal? O ideal é que também não deixar para a última hora, obviamente, né? Não deixar para o terceiro ano, já no segundo ano do médio. É bacana que o jovem já tenha despertado em si essa necessidade pela escolha profissional, porque ela vai acontecer e acontece muito rapidamente, né? Em um ano passa muito rápido. E já começa essa discussão com os pais, né? Porque é extremamente necessário fazer um planejamento familiar, inclusive financeiro, para essas questões. Porque uma coisa os pais simplesmente vão custear os estudos, ok? A outra questão olha, nós não temos dinheiro suficiente para uma boa faculdade, então nós vamos começar agora por um curso mais barato, que mais se aproxima do que você deseja, etc. Então, olha como que são questões delicadas, né? E quando a escolha é mal feita, eu que sou dessa área, o mercado de trabalho está repleto de profissionais frustrados. E numa investigação muito simples com essas pessoas, né, que já estão frustradas, resgata várias situações do passado, onde talvez não tiveram a oportunidade de fazer uma boa escolha, né, ou não tiveram condições mesmo de um apoio familiar, né, que tem toda uma questão de conforto, apoio da família é fundamental, né? E quando ele se vê só nessa caminhada, nessa escolha, poxa, ele não tem muita alternativa, né? E aí ele acaba indo por impulso, até porque há uma pressão muito grande no momento de escolha profissional. A sociedade, né? Os amigos provavelmente que já escolheram, e aí ele fica tentando, nossa, né? Já escolheram e ainda nada, né? A família por si, aquela pressão de, precisa trabalhar, precisa começar a estudar, enfim. Mas ao mesmo tempo que pressionam, né? Não vem esse apoio assim tão imediato, tão natural. E essa questão de ter esse suporte para a escolha profissional, ela é assim extremamente valiosa, né? Por isso que eu falei que é uma questão bem delicada. Talvez a dica mais importante seja esse planejamento familiar, esse encontro familiar para tratar dessa questão específica, planejar mesmo. E para terminar agora, fala um pouquinho para a gente da importância do valor de uma orientação profissional. Olha, a orientação vocacional, ela é um processo, né? Obviamente que tem
início e tem término, né? Ela pode durar aí 6 ou 10 encontros, com acompanhamento, obviamente. Na realidade, na orientação vocacional, acontece o que deveria acontecer dentro desse ambiente familiar, né? Porém, a gente sabe que os pais, de uma maneira geral, não estão preparados para isso. Não é o métier dos pais, né, fazer com que o filho tenha uma orientação vocacional em casa. Não é. Na maioria das vezes, há uma boa intenção de querer ajudar, sim, isso é muitíssimo importante, só que mesmo assim ainda faltam recursos, né, técnicos, de conhecimento, para que o jovem possa ter esse contato. Então, quando se tem um processo organizado, tem um passo a passo que é seguido, né? Eu costumo trabalhar com 5 pilares, seria basicamente os talentos, essa descoberta de talentos, a questão dos sonhos, que tudo começa com o sonho, né? O jovem faz a escolha profissional, nós fazemos as escolhas sempre baseado em alguma coisa que você traz na sua mente, alguma coisa de bastante valor, né? As características pessoais, individuais, como eu sou, né? Isso tem uma importância muito grande pensando no profissional que a pessoa quer ser futuramente. Depois a pesquisa e o planejamento. São os 5 pilares básicos que todos deveriam seguir para ter um mínimo de sucesso. Infelizmente, a gente sabe que isso não é seguido dessa maneira. Obviamente que quando inicia uma orientação vocacional, muitas outras questões são trabalhadas, né? Essa questão de autoconhecimento é o que começa todo o processo. Para que a pessoa inicie um processo se conhecendo um pouco melhor e sabendo que todas as novidades que vão surgir ali, ou que virão à tona, o quanto elas poderão ajudar e servir de base lá na frente para que realmente a escolha possa acontecer. Então, pensando em benefícios, olha, uma tranquilidade, principalmente para os pais, com relação a como meu filho está nesse momento, né, em termos de ajuda profissional, né? Evitar as dores de cabeça, os conflitos em casa, porque acontecem os conflitos em casa, né? Vai trabalhar primeiro, vai fazer o ensino técnico primeiro, como que vai ser essa questão? E poder, né, chegar assim, ao final de um processo, tendo assim, eliminado todas as dúvidas. Porque em termos de opções de escolha, é natural que tenha 2 ou 3 no final de um processo, né? Não pode, o que acontece muitas vezes é ter lá 5, 6, até 10 opções. Então isso dá um nó, realmente dá um nó, e desatar esse nó é bem difícil. Me permita fazer uma observação aqui, que tem a ver com o momento de escolha, especificamente quando o jovem ele vai para a internet, por exemplo, fazer algum teste vocacional. Porque nós sabemos que existem muitos testes vocacionais online, né? Então eu tenho relato de clientes, a minha clientela basicamente é online, né? Eu tenho relatos de clientes que, à medida que foram se auto-aplicando esses testes online, foi ficando cada vez mais difícil chegar a uma definição de uma escolha profissional, que ao invés de ajudar, atrapalhou. O teste vocacional ele é muito importante, desde que haja um acompanhamento. O teste isolado ele é prejudicial, porque o jovem sozinho não vai saber dar conta das informações que ele está recebendo. É interessante. É isso. Porque esses testes, inclusive, eles chamam bastante a atenção do jovem, Sim. né? O jovem que não tem muito conhecimento ainda, né? Sim. Então, chama bastante atenção e, inclusive, fazem. E até eu mesmo já fiz, gente. Mas não optei pelo teste vocacional que eu fiz na internet. Muito bom. Muito obrigada, viu, Luciano? Eu que agradeço. Pela participação no nosso Foi um programa. prazer estar aqui com vocês.